Pessoal, bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula. Nas duas outras aulas nós vimos a origem da vida na Terra e mais especificamente na última aula quais o percurso da vida na Terra, mostrando que não foi uma vida fácil para os seres viventes desse planeta, que nós tivemos várias extinções que eu comparei como lombadas ou buracos em uma estrada. E nessas aulas, nós falamos sobre carbono, oxigênio, nitrogênio, sem nos questionarmos de onde esses elementos vieram. Como esses elementos que constituem a vida, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, vieram aqui até a Terra ou passaram a fazer parte do planeta Terra. Então a aula de hoje é sobre a origem cósmica desses elementos, lembrando que a vida de um professor às vezes é difícil porque o professor tem que entrar em tópicos que não são a sua especialidade e isso demanda um grande esforço. Então, como vocês sabem, eu não sou astrofísico, astrogeofísico, e vou falar hoje sobre um tema extremamente árido, que não domino e espero que não passe nenhuma informação errada. E desde já agradeço a ajuda que alguns alunos deram ontem na aula, elucidando alguns fatos que eu realmente desconhecia. Então, essa aula é uma aula que vocês têm que assistir com certo cuidado. Se quiserem se aprofundar, por favor, se aprofundem, mas eu não vou poder ajudar muito vocês nesse aprofundamento. Mas vamos lá. Apesar de esses serem as três espécies atômicas principais da vida, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os elementos mais abundantes da crosta terrestre aqui do nosso planeta são, não só da crosta terrestre, do planeta inteiro, são hidrogênio e hélio, que são elementos que têm um baixo número atômico, né? O número atômico do hidrogênio é 1, por exemplo. O hélio, o número atômico é 4. A abundância desses elementos nos faz supor que todos os outros elementos surgiram desses dois. Esses foram os primeiros elementos surgidos no nosso universo. E é isso que nós vamos ver nos próximos slides e quando a aula se torna um pouco árida, digamos assim. São conceitos extremamente difíceis, extremamente abstratos de um certo ponto de vista. E então fiquem comigo e se puderem me ajudar nas próximas aulas eu agradeço. Como vocês sabem, nosso universo, como vocês sabem não, como a maioria de vocês sabem, o universo começou com o Big Bang. O Big Bang, acho que a maneira mais fácil de imaginá-lo é você fechar os olhos e pensar na mais perfeita e profunda escuridão, quando a densidade da matéria era tão grande que toda a matéria do universo caberia na ponta de um alfinete. Por algum motivo que ninguém sabe exatamente porquê, essa matéria densamente empacotada explodiu. Ela se transformou de repente, expandiu de repente, formando o nosso universo. O mais louco ainda é que ninguém sabe direito o que havia antes do Big Bang. E nem se houveram outros Big Bangs. E mais ainda, esse é o conceito mais difícil para mim. Antes do Big Bang não havia tempo, não havia espaço, não havia, as energias não se dividiam em gravitacional, atômica, eletromagnética, era tudo a mesma energia. Esses conceitos são extremamente abstratos para mim e extremamente difíceis de entender. Enfim,
Depois que houve o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, houve uma expansão do universo. Primeiro houve uma fase que eles chamam de Era das Trevas, que não sei dizer se nada aconteceu, mas enfim, continuava, não havia, vamos dizer assim, não havia luz ainda, estava tudo escuro, nem luz existia. Depois de um certo tempo, de muitos milhares de anos, começaram a aparecer estrelas, e essas estrelas inicialmente eram formadas de hidrogênio e átomos de hélio, que antes disso eram quarks que viviam num tempo e num espaço de altíssima energia, e como essa energia era tão grande, os quarks não conseguiam, não sei se é essa a linguagem apropriada, mas não eram capazes de formar prótons e nêutrons. Conforme o Big Bang o universo foi se expandindo, essa energia foi diminuindo, houve a formação desses átomos de hidrogênio e hélio, que foram os primeiros átomos. Esses átomos acabaram dando origem a todos os outros elementos na Terra. Ufa, foi difícil explicar isso para vocês. Agora eu vou passar para a próxima parte, que é mostrar o ciclo de vida de uma estrela e como os elementos foram se formando dentro desse ciclo de vida. Logo depois do Big Bang, houve a formação do que eles chamam de uma nebulosa molecular gigante, que são gases, como eu falei no começo, compostos por quarks. Esses quarks deram origem a hidrogênio e hélio. Esse hidrogênio e hélio lentamente foram coalescendo e formando as primeiras estrelas. Com a fusão do hidrogênio e do hélio nessas estrelas, com a fusão do hidrogênio houve mais formação de hélio. Quando o hidrogênio se funde para formar hélio, há uma pequena perda de massa, essa perda de massa se transforma em energia. Esse é o típico exemplo do nosso Sol aqui no nosso sistema planetário. O Sol gera energia através da fusão de 4 átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio, e com essa pequena diminuição de massa que é nessa fusão, através da equação de Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a massa é transformada em energia. Acabando o combustível, acabando esse hidrogênio nessas estrelas, elas se transformam ou numa gigante vermelha ou numa supergigante vermelha, dependendo do tamanho. E é nessa supergigante vermelha que a maioria dos elementos foram formados. Após essa supergigante vermelha, vamos dizer, nos estágios finais de vida dessas gigantes vermelhas, elas se tornam, caso seja uma estrela pequena, em torno de 3 vezes menor que o Sol, se forma uma nebulosa planetária. Se ela é uma supergigante vermelha, que são estrelas maiores, são corpos maiores que eu não sei se ela é uma estrela, mas enfim, são corpos maiores que o Sol, ela se torna numa supernova. O destino da nebulosa planetária é se tornar uma anã branca, que é um corpo celeste formado só por um esqueleto carbônico. É o fim da vida dessas estrelas gigantes vermelhas. Uma supernova pode se transformar numa anã branca, numa estrela de nêutrons, que só contém nêutrons, como o nome diz, ou num buraco negro, que é uma matéria tão densa que nem a luz escapa a esse buraco negro. Esse também é um conceito, para mim, extremamente difícil de explicar, porque eu não entendo na sua totalidade. Para mim é algo extremamente abstrato. Mas, vamos lá. Aqui a primeira fase, então, são as nebulosas estelares gigantes, né? É um momento, isso ocorre logo após o Big Bang. Como eu falei, a energia é transformada em matéria através dessa equação.
de Einstein, energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, e nesse tempo, nessa nebulosa, formaram os primeiros prótons e nêutrons. Bilhões de anos mais tarde, em uma nébula estelar, nessa nuvem de poeira cósmica, hidrogênio se coalesce sob forças gravitacionais e as protoestrelas se formam. Como eu disse, a fusão nuclear começa a converter hidrogênio em hélio com um ganho de energia, um superávit de energia. Talvez a pergunta seja por que hidrogênio, ou deutério e hélio ou trítio se formaram primeiro. É porque a energia para manter esses núcleos de hidrogênio e de hélio juntos são muito menores em relação a átomos que têm um número atômico maior. Eu acho que o máximo elemento, o elemento que precisa mais energia para se manter junto é o ferro 56. Depois essa energia vai diminuindo lentamente, mas não muito mais lentamente. Então, isso explica porque os primeiros átomos formados foram de átomo e hidrogênio. Aqui há o exemplo de uma fusão, um esquema de uma fusão de 4 átomos de hidrogênio, que é o que acontece no nosso Sol. Esses átomos, ao se fundirem, perdem um pouco de massa. Essa massa é transformada em energia e um átomo de hélio é formado. Existe também a fusão do deutério com o trítio, e nessa formando também um átomo de hélio com a perda de um próton e uma energia de 4, sobra uma energia de 14,1 MeV nesse caso, então, e 3,5 MeV nesse caso da transformação. Esse 14,1 vem do próton e esse 3,5 vem da transformação propriamente dita. Que enroscada que eu dei aqui. Desculpa, pessoal. É interessante pensar que, no primeiro momento, para você fazer a fusão de um átomo que tem o mesmo sinal positivo no núcleo atômico, a tendência é eles se repelirem. Para eles não se repelirem, tem que haver uma força muito grande que junte esses dois átomos. Uma energia muito grande. E essa energia vem exatamente da explosão do Big Bang, que o que não faltava no universo naquele momento era energia. Depois, essas nebulosas, quando o hidrogênio começa a coalescer, formam estrelas denominadas pequenas ou estrelas gigantes. Esse pequeno e gigante é em relação ao tamanho do Sol. E a fusão nuclear converte hidrogênio em hélio, com a equação que a gente acabou de ver, e é exatamente isso que acontece no nosso Sol. Então, a energia para a nossa fotossíntese, que é o início da cadeia alimentar, vem de uma fusão nuclear do hidrogênio sendo convertido em hélio. Quando acaba o combustível, quando acaba o hidrogênio para ser fundido e formando hélio, essa estrela caminha ou evolui para o que é chamado uma gigante vermelha. E nessa gigante vermelha é formado carbono. O hélio se junta com o átomo de berílio, como nós vamos ver numa próxima reação, e se forma carbono. E na supergigante vermelha se forma a maioria dos elementos. De novo, o hélio se transformando em carbono, carbono em neon, neon em oxigênio, oxigênio em sílica, sílica em ferro. Para ilustrar aqui, nós vemos a formação hélio. 2 átomos de hélio se fundem, formam um átomo de berílio, gerando energia. Esse átomo de berílio se funde com um átomo de hélio, gerando energia, formando um átomo de carbono. Finalmente, no final do ciclo de vida dessas estrelas, a estrela, não é o final, mas caminhando para o final do ciclo de vida dessas estrelas, essa gigante vermelha explodem, né, numa nébula planetária, que é uma nuvem de gás formado onde encontram-se a maioria dos elementos. Hélio, hidrogênio, menos hidrogênio, mas hélio, carbono, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos principais constituintes da vida. E uma supergigante vermelha, quando ela finda a vida dessa estrela, ela se transforma numa supernova.
Uma supernova é o estágio final dessa gigante vermelha, e na explosão final são formados elementos pesados, como ouro, prata e urânio. Então, o ouro, prata e urânio, que tem um número atômico bastante elevado, são formados mais para o final da expansão do Big Bang, no caso, numa supernova. Aqui vocês veem todas as transformações dos átomos de hidrogênio, hélio, o berílio não está aqui, mas vocês acabaram de ver, hélio, fusão de dois gases de hélio forma o berílio, berílio mais um átomo de hélio forma carbono, carbono vai se transformando em N13, N13 passa a carbono 13 a N14, N14 oxigênio 15, oxigênio 15 a nitrogênio 15, sempre perdendo energia, sempre havendo um ganho de energia nessas transformações. Se vocês querem uma foto mais bonita, uma ilustração mais bonita, tipo Harry Potter, ou como é que chama, o Game of Thrones, só falta pôr um dragão voando aí no meio dessas transformações. Finalmente, uma nebulosa planetária, quando se extingue, ela termina como um esqueleto de carbono que é dado o nome de anão branco. Por que é dado esse nome eu não sei, mas talvez porque ela seja branca. Por outro lado, a supernova, além de poder formar um anão branco, ela também pode formar uma estrela só constituída por nêutrons. Não me pergunte como isso acontece, eu não tenho ideia, mas seria interessante a gente saber. E também formam essas supernovas, podem formar os conhecidos buracos negros, que são corpos tão densos em matéria que nem a luz escapa. Isso é extremamente sinistro, né? Um negócio de doido pensar nisso, mas enfim, essa é a explicação, isso é a ciência por trás do buraco negro, mas eu confesso que para mim é um conceito extremamente abstrato. O Sol é uma estrela vermelha gigante. O nosso Sol provavelmente foi formado há 4,6 bilhões de anos atrás, mas eu acho que inexoravelmente o Sol vai acabar numa estrela vermelha, e essa estrela vermelha vai definhar, entre aspas, esse desviar, até uma estrela anã branca. Ou seja, senhoras e senhores, daqui uns 10, 12 bilhões de anos, o mundo como nós conhecemos hoje provavelmente vai acabar. Mas nós não estaremos mais aqui para contar a história, essa é a parte boa. Então, se nós olharmos a tabela periódica, vamos sempre lembrar que hidrogênio e hélio foram precursores de todos. E todos esses outros elementos foram formados em diferentes fases da expansão do universo. E tem até essa correlação entre os constituintes do nosso corpo e da onde vieram esses constituintes. Então, 73% vieram da explosão dessas estrelas supervermelhas, estrela vermelha gigante ou super gigante estrela vermelha, alguma coisa assim. Mas enfim, nós podemos ver que, por outro lado, somente 1% dos átomos que estão no nosso corpo vem da explosão de uma anã branca, que é aquela última estrelinha que é formada só de carbono, lembra dela? E assim por diante. Então, eu acho que esse diagrama claramente concorda com o que o astrônomo inglês Martin Rees, Sir Martin Rees, da Universidade de Cambridge, disse: "We are literally the ashes of long dead stars." Ou seja, nós somos simplesmente poeira cósmica originada de estrelas que morreram no passado. Então, eu acho que aí a arrogância da humanidade devia terminar nesse ponto. Nós somos simplesmente poeira cósmica. Já caminhando para o final da aula, eu insisto que vocês vejam esse vídeo que provavelmente foi... Eu acho que ele foi feito pelo Google, mas eu não tenho certeza. Eu vou tentar passar esse vídeo aqui, eu não sei se ele vai rodar.
Eu não sei, eu acho que ele vai rodar, mas eu acho que ele não vai gravar para eu na hora que eu for dar o upload no YouTube. Então eu não vou, melhor, eu não vou passar esse vídeo aqui, mas fica o pedido para que vocês assistam esse vídeo. Finalmente, esse não é um pedido, é uma ordem. Por favor, assistam essa palestra do David Christian, que o David Christian é um dos criadores da ideia de Big History. Ele, em 18 minutos, numa palestra estilo TED Talk, ele contou a história do universo inteirinho, desde o Big Bang até os dias de hoje. É uma palestra belíssima, uma das melhores que eu já assisti, e eu peço a vocês que assistam essa palestra do David Christian, mesmo porque uma pergunta da prova vai sair dessa palestra. Pessoal, é isso. Eu agradeço. Desculpa a aula meia rasa, meia superficial, mas é o que eu consegui trazer para vocês até o momento. O que interessa lembrar é que os elementos químicos aqui que hoje aqui existem na Terra, na tabela periódica, foram formados, descendem, vamos chamar assim entre aspas, de átomos de hidrogênio e de hélio, e que foram formados na expansão do universo depois do Big Bang. Isso é que interessa para nós. Se alguém quiser se aprofundar, por favor, se aprofunde e me contem o que vocês descobriram. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.